Olá, povo de Deus, a graça e a paz de Deus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E digo nosso canal porque esse canal também é seu. Se você não é inscrito, você pode se inscrever nesse canal e esse canal também vai ser um pouquinho seu, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, também comente aqui com a gente para a gente estender esse assunto, para a gente conversar, compartilhar ideias, tá bom? E por falar em compartilhar, compartilhe também esse vídeo com uma ou mais pessoas, os grupos da sua igreja, os grupos dos seus amigos no WhatsApp, até porque o assunto de hoje é um assunto muito relevante e atual. Nós vamos falar sobre o carnaval, a origem macabra do carnaval e o sentido espiritual por trás do carnaval, dessa festa maligna. Então é um assunto bem atual. Esse assunto não vai se limitar apenas a esse vídeo, vamos fazer um outro vídeo também, que no final desse vídeo eu digo sobre o que é, tá? Mas antes vamos refletir sobre a origem do carnaval, que é uma origem bem macabra e a mídia esconde. E por que esconde? Vamos ver tudo isso daqui a pouquinho, depois da vinheta, tá? Juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Para começar, eu quero ler com você o texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, como eu disse, a mídia esconde um pouco alguns fatos sobre o carnaval, né? Não só da sua origem, mas também dos pontos negativos. E tem um porquê de tudo isso, é claro. Bom, o carnaval, ele movimenta o turismo, então ele é um mercado bilionário que tem anualmente no Brasil. Então, há de se esperar que a nossa mídia, que já não é uma mídia, né, que aprecia a verdade, vai esconder algumas coisas. Fato é, estamos em fevereiro, é o mês do carnaval. E um fato que eu preciso iniciar aqui te dizendo é que, por conta dessa festividade, milhares de vidas são contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis. O nível de HIV todo ano aumenta muito no Brasil depois do carnaval, né? Não só HIV, mas as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, assim também como outras doenças venéreas, né? Então, também gera gravidez indesejadas, muitos casamentos que são acabados, casais se separando por conta de adultério. Também nós vemos o aumento de mortes por acidente devido ao uso de droga, de álcool e drogas ilícitas, né? Mortes por assalto, mortes por roubo, violência, mortes por assassinato. Tudo isso aumenta no período de carnaval. Não é à toa que as autoridades promovem campanhas nessa época do ano para conscientizar a população sobre essas causas, tá? Agora, por que se comemora o carnaval? Qual sua origem? Da onde surgiu? Bom, o carnaval ele teve sua origem na Grécia. Eram festas de agradecimento aos deuses pela fertilidade dos solos e também um pedido de bênção para a produtividade das terras, já que a primavera se aproximava. Isso entre os anos 500 e 600 a.C. Semelhante aos dias de hoje, eles se embriagavam com vinhos e praticavam muitas orgias. Homens com homens, mulheres com mulheres e até mesmo crianças participavam disso. E também faziam sacrifícios humanos em forma de agradecimento. Já bem depois, no ano de 580 depois de Cristo, começaram a surgir as censuras a essas festas, entendendo que existia muita violência, orgias sexuais e outras coisas, e também entendendo que
eram demoníacas. A Igreja Católica Apostólica Romana, então, interviu e quis censurar essa festa. Porém, devido à grande oposição da população, o Papa Gregório achou por bem incorporar o carnaval no calendário das festas cristãs. Sabendo que a quaresma, que é um período de 40 dias que a Igreja Católica passa por um jejum e santificação entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, o carnaval foi então oficializado pela Igreja Católica Apostólica Romana, como uma festa que se realizaria antes da quaresma, devido ao fato de, nesse período, o católico se abster, ele não consumir carne, ele aproveitaria para consumir no período de carnaval. Então era uma espécie de despedida da carne. Tanto que o nome no latim é carne lavandas, que significa adeus à carne. E essa expressão foi transformada em carne levalis e finalmente chamado e adaptado de carnaval. As pessoas comiam até vomitar, bebiam muito até cair antes da santificação da quaresma. Então aqui dá para você entender qual foi a ligação do carnaval com a Igreja Católica Apostólica Romana, como tem ainda ligação até hoje. Então as pessoas se entregavam também à liberação geral dos costumes, cometendo todo tipo de pecado, principalmente os sexuais. Na quarta-feira de cinza, os fiéis iam à Igreja Católica, não só iam, vão até hoje, alguns, para receber um pouco de cinza na testa, como um sinal de arrependimento. Enquanto eles ouviam o padre dizer em latim: lembra-te, homem, que do pó és e do pó voltarás. Com o passar do tempo, o carnaval foi modificado e incrementado com aspectos culturais de cada país. O carnaval não é só aqui no Brasil, em todos os países praticamente do mundo, na Veneza, na Itália, na França. Então começou a surgir o uso de máscara, dança, jogos, fantasias, e também surgiu o costume da inversão de papéis sociais durante o período do carnaval. Então os homens se vestiam de mulher, os nobres se vestiam de pobre, e os pobres se vestiam de nobres. Entre os pobres era eleito um rei, que seria morto no final dos festejos, e isso deu origem ao rei Momo, que é uma figura clara de Satanás. As pessoas ricas jogavam água com perfume nos outros, e os mais pobres jogavam água suja, água com urina, com fezes, resto de comida, e etc. Com o passar do tempo, tornou-se comum a ocorrência de violência sexual durante aqueles dias. Essa festa chegou aqui no Brasil no século XVI, e chegando aqui pelos portugueses, foi incrementado com algumas culturas brasileiras, como por exemplo o samba, o frevo, e etc., e outras culturas brasileiras. O Brasil abraçou de tal forma essa festa maligna que o Brasil hoje é conhecido como o país do carnaval. A festa tornou-se uma das principais atrações turísticas da nação, movimentando uma indústria bilionária todos os anos. É vendido com uma embalagem bonita, agradável, porém o seu conteúdo é podre. O carnaval sempre foi a festa do sexo e sempre será. Por que será, como eu disse no começo, que o governo ele faz propaganda para o uso de preservativo, para o sexo seguro, nesse período do ano? Por que será que as mídias fazem propagandas para o cuidado com o consumo alcoólico e o volante, por exemplo, a violência, os assaltos? Porque nessa época do ano isso ocorre de maneira desordenada. Quando eu falei do rei Momo, porque ali é um símbolo claro no mundo espiritual de que o prefeito da cidade ele entrega a chave a Satanás para ele fazer o que quer. Por isso acontece tudo isso de ruim, porque o próprio homem dá a Satanás o domínio para ele fazer o que quer, na figura do rei Momo. Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis e de aves e quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade
uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha pelo seu erro. Ou seja, o homem quer viver o seu próprio curso. Na figura do rei Momo, o prefeito entrega a chave da cidade a Satanás para que ele faça o que quer. E Romanos 1 diz, por causa da rebeldia do homem, Deus entregou o homem à sua própria concupiscência. Então, nesse período de carnaval, o mundo está entregue ao domínio de Satanás. Por trás da realidade natural está a realidade espiritual do carnaval. O texto de Gálatas 5,19, que eu li no começo, mostra que aqueles que vivem segundo a prática da carne desagradam a Deus e ofendem o caráter de Deus. Em 700 a.C., o momento mais esperado nessa festividade daquela época eram os sacrifícios humanos. Além do escravo escolhido para homenagear o rei Momo, outros pobres e escravos também sacrificavam sua própria vida para agradar a deuses. E hoje não é diferente. Pessoas se entregam aos prazeres da carne, orgias, bebedices, adultérios, fornicação e muito mais. E vidas são ceifadas por Satanás. Nesse período sombrio do carnaval, existe uma origem sombria, uma história sombria e um lado obscuro e espiritual dessa festa, tá? No próximo vídeo nós vamos ver qual a nossa posição como cristão. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo nesse período de carnaval. Desde que eu me conheço como gente, eu nunca vi tanto ser citado a palavra de Deus nesse carnaval por conta de um embate que aconteceu. E estão falando não só lá no mundo, mas também nos nossos púlpitos, sobre arrebatamento, sobre Apocalipse. Então, qual o nosso papel, a nossa função? Bloco gospel, isso é correto? É uma estratégia boa de evangelização? Devemos usar essa estratégia? Vamos falar um pouquinho da nossa posição nesse período de carnaval. Fique na paz, Deus abençoe sua vida e eu aguardo você até o próximo vídeo. Um abraço.